Fala pessoal, estou trazendo aqui alguns exercícios para a gente trabalhar um pouco mais de questões envolvendo esse assunto aqui que está na sua tela, variáveis aleatórias discretas. Quero trazer dois exercícios. Com esses dois exercícios eu pretendo que você tenha segurança para resolver questões que sejam relacionadas a variáveis aleatórias discretas de vários tipos, de várias naturezas, porque eu quero abordar basicamente todos os temas principais que são abordados nesse tipo de assunto, tá bom? Na questão número 1 aqui, nesse exercício número 1, eu vou trazer uma situação em que as probabilidades já estão no próprio exercício, já vem no exercício, já está trazendo, já está dando as probabilidades, e a gente vai fazer uma questão de responder tecnicamente aquilo que é perguntado, são apenas aplicações de fórmulas. Já no segundo exercício, não vamos ter as probabilidades já calculadas, nós é que vamos calcular as probabilidades e assim montar uma tabela chamada de distribuição de probabilidades, tá bom? E aí com esses dois exercícios, pretendo estar completando aí todos os principais tipos de perguntas que são feitas quando o assunto é variáveis aleatórias discretas. Discretas é aquele caso em que as variáveis elas são poucas e são numeráveis, você consegue definir a quantidade de variáveis que você tem no cálculo dessa probabilidade. Tá bom? Vamos começar aqui com esse exercício número 1. Vou ler, vou comentar um pouquinho e mostrar a resolução para vocês. Ela já está toda preparada, só quero mostrar e comentar para vocês. E a minha recomendação é que vocês pausem o vídeo antes da resolução, tentem fazer, depois despausem e assistam aí a resolução e confiram aí se deu tudo certo ou não. Beleza? Exercício número 1 então, pessoal. Considere que as probabilidades de que haja 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas nos carros que passam por um pedágio são, respectivamente, 0,05, 0,20, 0,40, 0,25 e 0,10. E que x seja o número de passageiros por veículo. Explicando aqui um pouquinho, pessoal, está querendo dizer o seguinte, que num certo pedágio, a chance de um veículo passar lá com apenas uma pessoa dentro do veículo, dentro do carro, a chance é de 0,05, que quer dizer 5%. A chance de passar duas pessoas dentro do carro é de 20%. A chance de passar 3 pessoas dentro do carro é 40%, 4 pessoas é 25% e 5 pessoas é 10%. Nesse problema não está considerando nenhuma hipótese de ter mais do que 5 pessoas dentro do carro e nem menos de uma, né? Também não está considerando essa hipótese não, tá bom? Então nós vamos considerar só esses dados aqui. A primeira pergunta que está sendo feita que está sendo pedido na questão, construa a tabela de distribuição de probabilidade. Deixa eu mudar de tela aqui para já mostrar de que forma que nós vamos responder essa pergunta. Construa a tabela de distribuição de probabilidade da variável x. Pessoal, essa é uma pergunta que meramente ela pega os dados que estão no enunciado e fazem desses dados uma tabela. Mas por que fazer isso? Porque essa organização ela ajuda no cálculo, ajuda nos cálculos futuros. Ela também dá uma característica de função para essa situação. Então, passamos a ter aí uma função chamada de função densidade de probabilidade. Perdão, função distribuição de probabilidade. Tá? A tabela é essa aqui, ó. Para valores de x, valores de p de x. Então, quando x é igual a 1, a probabilidade é 0,05. Para x igual a 2, 0,20 e assim por diante. Pronto, é só isso. Só capturei os elementos, os dados e organizei no formato de tabela, que também é um formato de função. Por que função? Porque para cada valor do conjunto A, existe um único elemento correspondente no conjunto B. Para cada valor de x, existe uma única probabilidade correspondente a esse x. Ok? Vamos para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta é uma pergunta também bem técnica. Calcule a esperança matemática do número de passageiros por veículo. Você já sabe que esperança matemática é uma espécie de média daquilo que deve acontecer, ou seja, uma média do futuro, tá? É uma média baseada na probabilidade e não no que já aconteceu. Para isso nós temos uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. A esperança matemática em função de x é a variável x1 multiplicado pela probabilidade da variável x1 mais a variável x2 multiplicada pela probabilidade da variável x2. E assim por diante, até a última variável multiplicada pela probabilidade daquela última variável. Aqui eu coloquei n, mas no nosso caso específico, vai do 1 até o 5, tá bom? Então é o x1 multiplicado pela probabilidade do x ser igual a 1, até o x5 pela probabilidade do x5. Ok?
Eu vou substituir aqui, então, vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois de tudo substituído. Vai ser E de x é igual a 1 vezes 0,05, que é a chance de ter uma pessoa no carro, mais 0,20 multiplicado por 2, que é a chance da probabilidade de ter duas pessoas no carro, 0,40 vezes 3, 0,25 vezes 4 e 0,10 vezes 5. Tudo multiplicado e depois somado, vamos obter essa esperança matemática aqui. Ou seja, a estimativa é que, futuramente, em média, 3,15 pessoas passem em cada carro nesse pedágio. Ok? Eu posso usar, pessoal, essa esperança matemática para fazer estimativas. Ok? Então, estimativa é feito com base em projeções. Né? Você tem números, você tem alguma coisa que fundamenta a sua estimativa e a partir daqueles fundamentos você faz projeções. É isso que eu quero fazer no próximo item. Olha aqui, no próximo item, esse item C, estou perguntando assim, estime a quantidade de pessoas que passaram por este pedágio, sabendo que a contagem de veículos foi 5.000. Então, ao passar os veículos, estava sendo ali contabilizado. Cada vez que um veículo passava, tem ali um contador, né? Alguém está contando, um computador que está contando quantos veículos passaram. Mas ele conta veículos e não pessoas. A quantidade de pessoas vai ser estimada através do que nós já obtivemos no item anterior. É simples, é só você multiplicar a esperança matemática por veículo multiplicado pelo número de veículos, ou seja, 3,15, que era o cálculo da esperança matemática que eu tinha feito anteriormente, multiplicado por 5.000. Esse NE é o número estimado. O número estimado é 3,15 multiplicado por 5.000. Simplesmente 15.750 pessoas. Então esse é o número estimado de pessoas quando a contagem de carros foi de 5.000. Pronto, agora vamos para o nosso último item aqui, que também é bem técnico, que é calcular variância e desvio padrão nesses tipos de situações onde nós temos a variável aleatória discreta. Cálculo de variância, pessoal, é seguir essa fórmula. Variância é o E de x quadrado, cada xzinho daquele da variável vai ser elevado ao quadrado, aí você vai calcular uma nova esperança matemática com x quadrados, menos o valor da esperança matemática comum elevado ao quadrado. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O E de x quadrado pega a fórmula da esperança matemática e troca cada x por ele ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e assim você vai fazendo para cada valor de x. E multiplica pela probabilidade normal, a probabilidade do x igual a 1, do x igual a 2, normal. Fazendo todos esses cálculos, lembro você que numa expressão numérica que tem potência, multiplicação e soma, tem ordem, hein? Primeiro as potências, depois a multiplicação, depois a soma. Tudo isso feito, 10,95. E nós já sabemos que o resultado anterior do E de x era 3,15. Então eu faço essa subtração, 10,95 menos 3,15 ao quadrado. O resultado dessa subtração é 1,0275. Essa é a variância. Mas sempre o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, no nosso caso especificamente, vai ser a raiz quadrada de 1,0275, que está dando 1,01365. Ok? Então, quer dizer o seguinte, a expectativa é que em cada carro tenha, em média, 3,15 passageiros. Mas o desvio padrão desse número, é de 1,01365 passageiros por veículo, ok? Então essa é a nossa variância. Então aqui a gente finalizou basicamente essa utilização mais técnica, fórmulas que envolvem aí o cálculo de variáveis aleatórias discretas. Para finalizar essa explicação breve aqui, essa aula breve, eu vou agora trazer um exercício em que nós é que vamos montar a tabela de distribuição de probabilidade, tá bom? Vamos ver. Esse aqui, Exercício 2, certo curso de treinamento aumenta a produtividade, a produção dos funcionários em 80% dos casos. Tá? Então, assim, sabe-se, né, que as pessoas que fazem esse curso, 80% delas, elas melhoram a sua produção, sua produtividade, né, ao retornarem ao trabalho, depois de fazer o curso. Tá bom? Sabe-se que 3 funcionários de uma empresa, escolhidos ao acaso, participaram desse curso de treinamento. Considerando X o número de funcionários que participaram do treinamento e aumentaram a produtividade,
construa a tabela de distribuição de probabilidade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? 3 pessoas participaram, mas não necessariamente todas elas vão melhorar a sua produtividade. Das 3 pessoas que participaram, pode acontecer de nenhuma melhorar de produtividade, pode acontecer de apenas uma melhorar de produtividade, ou 2 melhorarem, ou todas as 3 melhorarem. Para cada caso desse, existe uma probabilidade. E essa probabilidade é uma probabilidade que a gente consegue calcular. Por quê? Porque nós temos essa informação. A chance de sucesso é de 80%, automaticamente a chance de fracasso é de 20%. Então, para calcular todos os casos possíveis, eu vou separar aqui começando do zero. Ou seja, a probabilidade de 0 pessoas melhorarem de produtividade é a combinação de 3 para 0, porque das 3 pessoas nenhuma delas vai melhorar, multiplicado por 80%, que é a chance de sucesso, elevado a quantas pessoas alcançaram esse sucesso, que no caso é 0, vezes ainda a chance de fracasso, que era de 20%, elevado a quantas pessoas fracassaram, no caso todas as 3, já que meu x é 0. Já que meu x é 0, nenhuma das 3 alcançou o resultado esperado. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai obter a probabilidade de todas as 3 fracassarem. É de 0,08 ou, em porcentagem, menos de 1%, 0,8%, se você multiplicar esse número por 100. Vou fazer agora o mesmo cálculo, é a mesma lógica para x igual a 1. Combinação de 3 para 1, multiplicado por 80% elevado a 1, porque aí nesse caso só uma pessoa fez sucesso, né? Se fez sucesso significa melhorou a sua produtividade, enquanto 2 não melhoraram, então 2 fracassaram. Então combinação de 3 para 1, que dá 3. Aliás, pessoal, fórmula de combinação, se você não sabe, pesquisa aí, é fácil de usar, até a calculadora também tem fórmula de combinação, pode ir direto também pela calculadora, tá? Então a combinação de 3 para 1 dá 3, 0,8 elevado a 1 dá 0,8 e 0,2 elevado a 2 dá 0,04. Tudo multiplicado dá 0,096, que corresponde a 9,6%. Só multiplicar por 100. Probabilidade do x ser igual a 2. Combinação de 3 para 2, 80% elevado a 2, que seriam 2 pessoas que alcançaram o sucesso, multiplicado por 20% elevado a 1. Tudo feito multiplicado, 0,384 corresponde a 38,4%. E por último, probabilidade do x ser igual a 3, combinação de 3 para 3, 0,8 elevado a 3, porque os 3 fizeram sucesso, né? Os 3 alcançaram essa produtividade, e nenhum deles fracassou, 0 fracasso. Esse cálculo dá 0,512. Ok? Bom, a questão pede para eu construir uma tabela. Eu achei os resultados. Construir a tabela é só organizar os números, que é isso aqui, ó. Para cada valor de x, a sua probabilidade. E aí, pessoal, a última linha é o controle de qualidade, é a prova real. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1, senão está faltando alguma coisa ou está sobrando alguma coisa. Claro que se você fez arredondamento, pode ser que lá no final não dê 1 exato. Aí é só você usar o bom senso para ver se o erro que está acontecendo foi o erro causado pelo arredondamento ou não, né? Um erro maior, é um erro mais discrepante mesmo daquilo que deveria dar. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Acredito que o que vocês vão ter que fazer, responder questões, elas estarão muito próximas ou adequadas a esse tipo de situação aqui. Tá? Não deve escapar muito, não deve fugir muito disso aqui não. Tá bom? Então, sucesso para vocês aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.